Bom, gente, vamos continuar então nossa leitura do capítulo 6º, inédito, Karl Marx, e é o 473, considerações suplementares sobre a subsunção formal do trabalho ao capital. Na verdade, o parágrafo é o 475, mas Marx ainda está fazendo considerações suplementares a subsunção formal do trabalho ao capital, né? É claro que depois, o próximo tópico, né, ele vai continuar falando da subsunção, mas agora vai ser a subsunção real do trabalho ao capital, né? Que é o tópico anterior a outra discussão que ele vai fazer mais adiante, que é trabalho produtivo e improdutivo. Então, só para vocês verem que, na verdade, nós estamos tratando de categorias que são fundamentais para a crítica do capital, né? Quer dizer, essa categoria de subsunção, ela é uma categoria muito importante. Nós temos que entendê-la e também a discussão sobre outro tópico, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura. Nissan, por favor. Certo. Ou a relação de sobreordenação e subordinação no processo de produção toma o lugar da autonomia anterior no processo de produção, como, por exemplo, de todos os camponeses autossustentáveis, agricultores, que só tinham que pagar uma renda do produto, seja ao Estado, seja aos latifundiários, ou toma o lugar da indústria subsidiária, doméstica, rural, ou do artesanato autônomo. Aqui, então, há uma perda da autonomia anterior no processo de produção e a própria relação de sobreordenação ou subordinação é o produto da introdução do modo de produção capitalista. Finalmente, a relação entre capitalista e trabalhador assalariado pode substituir o mestre de corporação, seus oficiais e aprendizes, transição pela qual a manufatura urbana passa parcialmente em seu nascimento. A relação da corporação medieval, que se desenvolveu de forma análoga em círculos restritos em Atenas e Roma, e que foi tão decididamente importante na Europa para a formação dos capitalistas, por um lado, e para a formação de uma classe trabalhadora livre, por outro, é uma forma limitada, ainda não adequada, das relações de capital e trabalho assalariado. De uma parte, há a relação de comprador e vendedor. Os salários são pagos e o mestre, o oficial e o aprendiz se enfrentam como pessoas livres. A base tecnológica dessa relação é a oficina artesanal, em que o manuseio mais ou menos habilidoso do instrumento de trabalho é o fator decisivo na produção. O trabalho pessoal autônomo e, portanto, seu desenvolvimento profissional, que exige um estágio mais ou menos longo, determina, nesse caso, o resultado do trabalho. Aqui, o mestre está de posse das condições de produção, das ferramentas do ofício, do material de trabalho, embora as ferramentas do ofício também possam pertencer ao oficial, o produto pertence a ele. Desse modo, ele é um capitalista. Contudo, como capitalista, ele não é um mestre. Em primeiro lugar, ele próprio é um artesão e supõe-se ser um mestre em seu ofício. No interior do próprio processo de produção, ele figura como artesão tanto quanto seus oficiais,
e primeiro inicia seus aprendizes no segredo do ofício. Sua relação com seus aprendizes e artesãos é a mesma que um professor tem com seus alunos. Sua relação com os aprendizes e oficiais não é, portanto, a do capitalista enquanto tal, mas o mestre do ofício, o mestre no ofício, que, como tal, ocupa, em relação a eles, uma posição hierárquica na corporação, que supõe-se ser baseada em sua maestria no ofício. Seu capital é, portanto, tanto em sua figura material quanto em sua amplitude de valor, um capital vinculado que de modo algum ainda tem a figura livre do capital. Não é um determinado quantum de trabalho objetivado, valor em geral, que pode assumir e assume a bel prazer esta ou aquela forma de condições de trabalho, conforme se troque à vontade por esta ou aquela forma de trabalho vivo para adquirir mais trabalho. Somente depois de ter passado pelos estágios prescritos de aprendiz, oficial, etc., e de ter realizado seu trabalho de mestre, pode empregar seu dinheiro nesse ramo de trabalho determinado, em seu ofício específico, parcialmente nas condições objetivas do trabalho artesanal, parcialmente para comprar oficiais e manter aprendizes. Somente em seu próprio ofício pode transformar seu dinheiro em capital, ou seja, usá-lo não apenas como meio de seu próprio trabalho, mas também como meio de explorar o trabalho alheio. Seu capital está vinculado a uma forma específica de valor de uso e, portanto, não se defronta como capital com seus trabalhadores. Os métodos de trabalho que ele utiliza não são apenas baseados na experiência, mas prescritos pela guilda. São considerados necessários e, assim, desse ponto de vista, não é valor de troca, mas o valor de uso do trabalho que aparece como fim último. Não depende do árbitro dele entregar um trabalho desta ou daquela quantidade, mas todo o negócio da guilda é voltado para entregar determinada qualidade. Assim como o método de trabalho, o preço do trabalho não está sob seu arbítrio. A forma limitada que impede seu patrimônio de funcionar como capital é demonstrada ainda pelo fato de que um máximo é, na realidade, prescrito para a amplitude do valor de seu capital. Ele não pode manter mais do que certo número de oficiais, uma vez que a guilda se destina a garantir que todos os mestres recebam uma alíquota dos ganhos de seu ofício. Por fim, temos a relação do mestre com os outros mestres, como membros da guilda. Enquanto tal, ele era parte de uma corporação que possuía certas condições comuns de produção, ordenamento da guilda, etc., direitos políticos, participação na administração municipal, etc. Ele trabalhava por encomenda, com exceção de seu trabalho para comerciantes, por valor de uso imediato, e de acordo com isso era regulado o número de mestres. Ele não está de frente a seus trabalhadores como mero comerciante. Menos ainda pode o comerciante transformar seu dinheiro em capital produtivo. Ele pode apenas transferir as mercadorias, não as produzir ele mesmo. A existência, segundo sua posição social, não o valor de troca enquanto tal, não o enriquecimento enquanto tal, aparece aqui como finalidade e resultado da exploração do trabalho alheio. O decisivo aqui é o instrumento.
Em muitos ramos de trabalho, por exemplo, a alfaiataria, a matéria-prima é entregue ao próprio mestre por seus clientes. O limite da produção dado pelo conjunto do consumo é a lei aqui. Não é, portanto, de modo algum regulado pelos limites do próprio capital. Na relação capitalista, os limites desaparecem junto com os laços políticos e sociais no interior dos quais o capital ainda se move e, portanto, ainda não aparece como capital. Bom, eu acredito que aqui ele explica toda a dinâmica que existia de relações de trabalho, que, de certo modo, eram relações capitalistas, mas prevalecia a questão do valor de troca das mercadorias, né? Não era o capitalismo puro e selvagem de exploração do trabalho vivo, para a produção de mercadorias com um fim de valor de uso e extração de mais valor, né, professor? Se pois não, Eziel. Tem umas passagens aqui que eu acho bem interessante comentar, né? Isso que a Nirsan falou, da diferença, né, com o modo de produção capitalista, acho que é um ponto importante, e o comentário é nesse sentido, né? É interessante, né, que o Marx, às vezes, ele coloca, digamos, essa expressão para se referir a essa forma de produção aí, artesanal ainda, né? Essa forma de produção das guildas tem relações ainda medievais de produção, mas aí, em determinados momentos, ele diz, né, que, por exemplo, o mestre, que é proprietário ali das condições de trabalho, das ferramentas, ele é um capitalista, né, mas ele não é um capitalista no sentido pleno, né, ele não é um capitalista que tem uma relação de uma relação que confronta, por exemplo, o trabalho vivo, né? O produto que confronta o trabalho vivo. Nessa forma de trabalho, de produção, ela não é caracterizada dessa maneira, né? Tanto que ele coloca aqui nessa passagem, né? O seu capital, ou seja, o capital do mestre, aqui nesse caso, está vinculado a uma forma específica de valor de uso, portanto, não se defronta como capital com seus trabalhadores. Os métodos de trabalho que ele utiliza não são apenas baseados na experiência, mas são prescritos pela guilda, são considerados necessários e, assim, desse ponto de vista, não é o valor de troca, mas o valor de uso do trabalho que aparece como fim último. Ou seja, se esse capital ele não se defronta como capital perante os trabalhadores, isso daqui não é uma subsunção, né? A gente já viu que a subsunção, ela demarca a constituição do modo de produção capitalista, propriamente dito. Né? Primeiro a subsunção formal e o desenvolvimento com a subsunção real. Mas isso daqui não é subsunção formal, essa forma aqui de produção e de trabalho, né? Essas expressões, o capitalista, o capital, eles não têm o sentido que é dado quando essas expressões são utilizadas a partir do momento que se constitui o modo de produção capitalista, a partir do momento que o trabalho assalariado é subsumido ao capital propriamente, né? E a figura do capitalista, ela tem, de fato, uma validade de uma forma de classe social, né? A partir desses elementos, né? De dominação do produto sobre o produtor, né? Então, aqui, essas formas, elas não se referem a uma forma de sociedade ainda, capitalista. Isso aqui não é uma lógica para pensar classe social, para pensar modo de produção no sentido da organização social, né? E um outro elemento é essa
questão também característica do modo de produção capitalista, que é a dominação do valor de troca sobre o valor de uso. Em vários momentos aqui ele coloca que as necessidades, né, elas definem, elas demarcam o limite da produção, elas regulam, ou seja, as necessidades as próprias necessidades sociais dos consumidores ou mesmo dos produtores, nessa lógica de produção que tem uma relação de hierarquia com o mestre, mas que não é uma relação de cisão pelas relações de produção, né? É uma relação puramente econômica, né? Você tem uma outra forma de organização, porque a forma capitalista é uma forma de dominação fundamentalmente econômica, né? O poder econômico que delimita os próprios limites da produção, né? Ou seja, o valor de uso, as necessidades humanas, o que os consumidores, né, vão consumir ou não, é o próprio capital que define, é o movimento do capital, nesse caso, né? Então, é uma outra característica importante para a gente ver que aqui os conceitos de capital, capitalista, são fora do modo de produção capitalista, né? Então, fica até uma imprecisão nesse sentido, né? Mas, por exemplo, o capital, a gente pode entender que ele existe fora do modo de produção capitalista, né? Enfim, com a constituição do modo de produção capitalista, o capital existe fora do modo de produção capitalista, mas ele sobretudo, articulado às determinações fundamentais do modo de produção capitalista, né? Inclusive, por exemplo, o capital comercial. Mas aqui, esses elementos, eles não são determinantes. Eles não são determinantes. A articulação, né, no nível da organização social, das relações de produção, capital e capitalista, se referindo a essa forma de organização das guildas, aqui tem um outro sentido, né? Acho importante demarcar isso, né? Que aqui os conceitos de capital e capitalistas, eles não se aplicam à subsunção nesse caso, né? Porque subsunção é quando se constitui de fato modo de produção capitalista, e aí capital e capitalista tem um sentido bastante diferenciado, bastante específico em relação a essas formas. Aqui é o seguinte, veja bem, né? Depois dessas considerações feitas por vocês, eu queria só pontuar algumas coisas, né? Esse é um parágrafo imenso, né? E o Marx, o que é que ele está tratando aqui? Ele está colocando uma série de pontos, seria até interessante alguém tiver depois um tempo, sentar para organizar esses vários aspectos que o Marx ele colocou aqui com respeito àquilo que ele está analisando, né? O que é que ele está analisando? Ele está analisando essa corporação medieval. Quer dizer, ele está analisando, na verdade, uma forma de transição. Isso é importante que se diga. Forma de transição, né? Quer dizer, a realidade é constituída por formas de transição. A realidade não é preto ou branco. Você tem os tons de cinza, né? Então, é por isso que a dialética é importante para a gente ver esse movimento. Então, ele está colocando aqui uma forma de transição, né? Aonde ele utiliza essa categoria de subsunção formal, né? Para pensar essa forma de transição. Porque, na verdade, você tem o capitalista, é capitalista, mas não é capitalista. É capital, mas não é capital. Quer dizer, toda forma de transição você tem essa dialética, né? Quer dizer, é por isso que quando Marx fala na subsunção real do trabalho ao capital, na verdade, ali você tem o capital. A subsunção formal é formal. O que é que significa? Significa que ainda não está
constituído o sistema. O sistema ele está se formando. Então, você tem, por exemplo, tem elementos que pertencem ao pré-capitalismo e tem elementos que pertencem ao capitalismo, né? Por exemplo, aqui você tem as guildas. As guildas é uma instituição pré-capitalista, né? Mas você tem já essa relação entre, entre capitalistas e trabalhadores livres, né? Ainda em uma forma limitada. Ele até diz, uma forma limitada. Mas existe, está ali. Você tem essa relação de comprador e vendedor. Pronto, ali então você está dizendo, olha só, ali né, a gente pode até utilizar essa palavra, ali é o embrião, né? O embrião do capitalismo. Mas o embrião ainda não é o ser, né? Constituído, tal. Mas está ali, né? Então ele existe e não existe. Ele está nessa dialética e é o que ele tenta colocar aqui a todo momento, né? Para mostrar essa figura, né? Essa figura, olha só, ali é capitalista, mas ele é artesão ainda, né? Ali ele é trabalhador assalariado, mas ele é um oficial, ele é um aprendiz, né? O que significa que a relação ali é uma relação entre mestre e aprendiz, né? Que é algo que pertence lá à corporação medieval, né? Mas aqui já não é uma corporação medieval como era no pré-capitalismo, mas também não é a manufatura capitalista né, já de um modo de produção capitalista, né? Isso que o Eziel ele colocou, né? Quer dizer, você está. É por isso que eu digo, é interessante, numa releitura que vocês possam querer fazer aqui, vocês estarem verificando, porque o Marx faz referência a várias coisas aqui. Ele faz referência, por exemplo, a essa relação entre, a, entre a classe trabalhadora livre e o capitalista, né? Que, na verdade, a classe trabalhadora livre, o trabalhador livre é o aprendiz e o capitalista é o mestre. Então, eles têm ainda esses traços, né, meio ainda indefinido, né, de uma transição. Né? Se a gente for pensar, vamos pensar em termos históricos, né? Quer dizer, o capitalismo, o Marx vai dizer, né? A partir do século XVI é que você tem o início do capital, né, do capital moderno, mas ali é o início, ele está ainda, né, século XVI, XVII, XVIII, quer dizer, você tem quase 3 séculos aí de processos, né, de transição, de mudança, né. Agora entenda uma coisa, que quando se fala em transição, né, essa análise ela é a posteriori, né? Quer dizer, se a gente entrasse numa máquina do tempo e voltasse lá para o início do século XVI, né? A gente não podia dizer, olha, isso aqui é o capitalismo. Não, ninguém sabia o que ia dar aquilo dali, né? Você tinha o desenvolvimento, você tinha uma série de mudanças. O século XVI, quem lê um pouco né? A história da modernidade, né? Vocês sabem, tem a era das navegações, né? O início ali né? Da descoberta do novo mundo, né? Do processo de devastação aos povos originários nas Américas, né? E aí tem foi uma verdadeira revolução, né? Quer dizer, o Brasil ele foi descoberto, né? Ele foi descoberto nesse começo aí né, do capital moderno. Isso aqui é interessante, né?
Quer dizer, no aspecto econômico, né, você tem, com a descoberta do Novo Mundo, você tem um aumento do fluxo de ouro e prata para o continente europeu, que tem um impacto econômico tremendo, né, no preço das coisas, né, você tem já processos de inflação, já muda, né, já desenvolve o comércio, né, você tem aí um desenvolvimento muito acelerado do comércio que ele ajuda a dissolver o feudalismo. Quer dizer, o feudalismo ele já estava em crise, né, há alguns séculos, né, mas foi essa descoberta do Novo Mundo, né, todo esse empreendimento, né, porque vocês leram na história, né, os muçulmanos tomam Constantinopla, eles fecham, né, o caminho para as Índias. Então se procurou, né, todos aqueles países lá do Mediterrâneo, né, Portugal, Espanha, né, Holanda, né, que tinha um poderio marítimo, né, uma série de investimentos, de aliança entre monarcas e comerciantes, investiram, né, verdadeiros empreendimentos, né, uma parceria público-privada lá no século XVI entre o Estado e entre os comerciantes para descobrir novos caminhos para as Índias, né? E foi nesse movimento todo que foi descoberta da América, né? Descoberta do Brasil, né? Aí tem lá Vasco da Gama, contornou o Cabo da Boa Esperança para as Índias, tal. Então, quer dizer, tem toda essa história, né? Que mostra um mundo que já estava criando todas as condições para a dissolução do modo de produção feudal, né? Que já aí tem várias interpretações, né? Afinal de contas, o que é que derrubou o feudalismo? Foi o comércio, né? O que foi dissolvendo aquele modo de produção, que não conseguia desenvolver mais as forças produtivas por conta daquelas relações sociais, né? Estagnadas, né? Que se dava no campo, né? E o surgimento das cidades, né, dos burgos, onde se desenvolveu uma burguesia, né, a burguesia comercial, né, que inicialmente uma burguesia comercial afluente, devido né, que começou a se enriquecer com esses fluxos comerciais aí, tá? Mas você já tinha o desenvolvimento também de manufaturas, essas manufaturas que o Marx faz referência, aonde você já está dissolvendo aquelas formas tradicionais das guildas, mas elas ainda regulavam, né? Elas regulamentavam, né, no aspecto mesmo das profissões, né? Quer dizer, uma série de regulamentações que impediam o desenvolvimento do capitalismo, mas estava na origem ali. Agora, o que é que estava onde é que estava o capitalismo? Ele já estava nesse tipo de relação entre compra e venda da força de trabalho, né? A força de trabalho ela passou a ser comprada, né? De um certo modo, você começou a constituir um mercado de trabalho, né? Ainda muito incipiente, mas que antes era muito regulado, né? Porque as profissões estavam ligadas a toda uma tradição, né? Mas aí passou depois, devido à pressão, o aumento inclusive da demanda, né? Tinha que aumentar a produtividade e começou todo um movimento aí para romper com essas forças tradicionais. Isso levou décadas, séculos, né? Quer dizer, 2, 3 séculos, gente. Quer dizer, o capitalismo nessa fase aí que chama de capitalismo o quê? Manufatureiro, né? Não é capitalismo industrial. Capitalismo industrial você vai ter a substituição real. Capitalismo manufatureiro você vai ter a substituição formal, quer dizer, começa já a criar aqueles embriões das relações que o Marx está descrevendo aqui, né? Com respeito
e o Marx vai fazendo referência tanto à relação de trabalho, isso que a Nissan falou aí, né? Relação de comprador e vendedor, a questão do papel do capitalista, como é que qual era a fisionomia daquele capitalista, né? Isso é que é interessante ele dizer, olha, aquele capitalista ali, ele era o dono da, né? Ele tinha posse das condições de produção, né? Das ferramentas do ofício, do material de trabalho, né? Então, nesse sentido, ele era capitalista, né? O produto pertencia a ele, né? Contudo, né? Ele era um capitalista, ele não é um mestre, né? Mas aí ele vai dizer aqui mais adiante, né? Que a relação que ele tinha com os trabalhadores, né? Dizer, uma relação tradicional, era uma relação do ofício, daquele artesanato medieval, estava muito ligado a essa relação de mestre e aprendiz, né? Como se dá hoje na universidade, né? O mestre, né? Mestrado, né? Toda a construção disso é feito nesse imaginário artesanal, né? Quer dizer, não é no imaginário capitalista, né, propriamente dita, que você não vai dizer que o capitalista ele tem uma relação com o trabalhador assalariado, uma relação de mestre e aprendiz, né? Mas o que ele está dizendo aqui é que o capitalista ele próprio é um artesão, né? E supõe-se ser o mestre em seu ofício. Então, quer dizer, ele trabalhava também junto com aqueles trabalhadores, né? Quer dizer, ele estava junto lá, né? Então, quer dizer, você tinha uma forma de gerenciamento, né? De gestão que era muito específica, né? Que ele até faz referência a isso, né? E isso daí mostra que o capital ele está vinculado a uma forma específica de valor de uso. Quer dizer, o capital ainda não é o capital, né? Quer dizer, o capital ainda não se desvinculou, né? Isso é interessante que ele diz, o capital está vinculado. Mas como o capital está vinculado? O capital não pode estar vinculado. O capital na figura do Marx, o capital ele é uma categoria mais desvinculada do mundo. O capital só está vinculado a si, né? Quer dizer, mas aqui o capital está vinculado, né? Vinculado a quê? Vinculado a uma forma específica de valor de uso. E, portanto, não se defronta como capital com seus trabalhadores. Olha que interessante, né? Quer dizer, é um limite, né? Então, a subsunção formal ela pode ser entendida, né, como sendo uma forma de subsunção limitada naquilo que diz respeito à própria forma capital, né? Isso é que é importante, porque esse entendimento da subsunção, né? Subsunção formal e subsunção real, né? Quer dizer, ele é muito diferente do uso que algumas pessoas fazem dessas categorias de subsunção, né? Quer dizer, o Marx ele entende isso como se lidando para entender esse movimento, né? Esse movimento que ele vai caracterizando todas essas relações, né? Entre o comprador e o vendedor da força de trabalho, entre a classe, né? Ele está falando em classe aqui, classe trabalhadora livre, isso é que é interessante, ó, classe trabalhadora livre, né? Na verdade, está se falando em trabalhadores livres, é trabalhador assalariado, recebe salário. Você tem uma relação salarial, né? É por isso que é formal, é por isso que é subsunção formal, né? Quer dizer, não é escravo, nem é aquela forma aonde você tinha, vamos dizer, o ofício quase como se fosse uma
vamos dizer assim, uma relação dentro da tradição, né? Algo que você fosse herdeiro de uma habilidade ou de uma competência, né? Quase a palavra me falta aqui, mas é muito diferente um trabalhador assalariado. Um trabalhador assalariado, ele é aquele que ele é contratado para executar aquele ofício ali, certo? Agora, vocês imaginem como é que era o ofício medieval, né? Se você era um tecelão, porque teu pai era um tecelão, teu avô foi um tecelão, você vai ser um tecelão e teu filho vai ser um tecelão. Quer dizer, então aí era uma relação que o artesão tinha com aquele ofício, que era uma relação quase religiosa, né? Quer dizer, não era, é muito diferente do trabalho assalariado. O trabalho assalariado pressupõe uma habilidade que você adquiriu, que você desenvolveu e que você é tua, né? É claro, né? Que você carrega aquilo, né? Você carrega aquilo, mas não existe necessariamente uma transferência aquilo que você, né? Inclusive nessas relações mais tradicionais, isso daí vai se, né? Mas o fato é o seguinte, mas ainda existe nessa época uma relação, vamos dizer, mestre e aprendiz. Por quê? Porque o mestre, quer dizer, o cara é mestre. Por que ele é mestre? Ele é mestre porque ele tem a posse das condições de produção, ferramenta, né? O produto pertence a ele, mas não é só isso. O mestre, ele é mestre em seu ofício, né? Ele sabe tanto quanto até mais do que o artesão ali que ele contratou, né? É por isso que aquele artesão vai aprender com ele, né? Mas essa aprendizagem, ele vai receber um salário ali, né? É um salário com todos esses elementos. Então, você tem elemento, trabalhador livre, né? É capitalista, mas o capital está limitado, porque você também tem a guilda. A guilda, ela é uma forma de vincular o capital, né? A guilda depois vai ser abolida, né? Com o desenvolvimento aí do capitalismo, da concorrência, as pressões todas, né? Essas associações tradicionais, elas vão ser abolidas porque elas impediam o desenvolvimento do capital, né? Mas o fato é que essa forma limitada que a gente encontra na guilda, né? Que ela regulamentava uma série de coisas, né? Impedir, ó, a forma limitada impede seu patrimônio de funcionar como capital, né? Quer dizer, era uma total, vamos dizer, uma coisa meio complicada, né? Para você ter o desenvolvimento, inclusive, da acumulação, né? Porque você tinha essas barreiras, mas não são nem barreiras, não, porque barreiras é aquilo que o capital supera, né? No aspecto do seu próprio desenvolvimento. Aqui você tinha mesmo um empecilho que só podia ser extirpado politicamente, né? Quer dizer, essas coisas aí por exemplo, desses limites que eram colocados aqui pelo capital eram institucionais, era aquela instituição ainda, né, resíduo do feudalismo, né, que estava lidando com uma formação, vamos dizer, capitalista que estava se desenvolvendo, né, numa sociedade com os valores já, né, passando por verdadeiras mudanças em vários aspectos, né? Quer dizer, século XVI, filosofia moderna, Descartes, né, Spinoza, você já tinha um empirismo inglês lá, desenvolvendo, os ingleses já estavam bem avançados, rompendo com toda a tradição, né, da igreja.
quer dizer, uma verdadeira revolução, né, copernicana, né, revoluções na ciência, quer dizer, uma coisa, século XVI, século XVII, revoluções, né, revoluções aí, o Renascimento, tal, humanismo, né, uma burguesia revolucionária, né, porque a burguesia era aquela classe que estava comprometida com esse desenvolvimento do capital, né? E havia todo uma ideia de aquilo, de um certo modo, poderia aumentar a produtividade, a riqueza, né? A acumulação, e que, de um certo modo, você poderia estar fazendo com que a existência, né? A existência é de todos, né? Do capitalista e do trabalhador assalariado, naquela forma, ele conseguisse se desvincular da, da posição social, né? Quer dizer, daquela posição social fixa que havia, né? Se a gente for pensar, as sociedades feudais eram sociedades que as posições eram fixas, né? E o Marx fala que a existência social segundo sua posição, a existência segundo sua posição social, né, aparece aqui como finalidade e resultado da exploração do trabalho alheio, né, não o enriquecimento enquanto tal, né, quer dizer, essa ideia de enriquecimento, é a ideia burguesa, né, aliás, é burguesa no sentido mais pleno da palavra, né, quer dizer, quem vive na cidade, né, que nas cidades antes você tinha liberdade, né, então lá onde você podia, inclusive, né, respirar a liberdade, né, que era o grande valor, né, o grande valor da modernidade é a liberdade, né, que eu estou até lendo um livro aqui, uma biografia do Hegel, né, que se intitula Hegel, o filósofo da liberdade, né, quer dizer, a liberdade, gente, é um valor fundamental, né, que tem tudo a ver com o capital. Por quê? Porque o que é o capital? É aquilo que está desvinculado, né? Está livre. Então, esse valor que é a liberdade é o valor mais caro para a burguesia, para o capitalismo, né? Vocês já pensaram nisso? Não é à toa que essa ideia que a gente tem hoje aí nas plataformas, né, na uberização, tá, essa coisa toda, né? Olha que interessante. Qual é a amarra ideológica que mais está sendo utilizado para legitimar o valor desse trabalho uberizado? É a liberdade, né? Você é livre, você escolhe, você tem a flexibilidade, você pode, né? Isso está no discurso, né? Isso está no discurso, para legitimar, né? É claro, né, que se você for olhar direitinho assim, você vai ver que não é bem assim, mas as pessoas, esse é um valor muito grande, a coisa da liberdade, né? Você ter, e isso nasce com a modernidade. A liberdade nasce com a modernidade. Não é a igualdade nem é a fraternidade, é a liberdade. A Revolução Francesa, ela, né? Se ela tivesse se intitulado só Liberdade, a Revolução da Liberdade, ela já seria suficiente, né? Porque a fraternidade e a igualdade, né? A burguesia nunca levou muito a sério isso, né? Naqueles movimentos de luta contra o feudalismo, né? Então é uma coisa muito forte. Olha hoje a luta que se faz aí contra o neofascismo, o bolsonarismo, seja o que for, né? Quer dizer, Maduro é um ditador, a China, a Coreia do Norte são ditadores, não têm liberdade, né? Quer dizer, esse valor da liberdade ele é muito caro para o capital, porque é a própria forma como ele se desenvolve, se desvinculando, ele não tem vinculação, né? E isso está impresso nas próprias categorias do capital, né?
todas as categorias do capital, elas respiram essa desvinculação, né? É o trabalho assalariado, que é livre, né? É o capitalista, que é livre para concorrência, né? Para explorar, para acumular, né? Quer dizer, é o mercado, né? O que é o mercado? Livre mercado, né? Então, o dinheiro, né? Que é uma categoria importante, né? Circula, né? A circulação é livre, né? Porque o dinheiro ele também é a coisa mais desvinculada do mundo. Dinheiro não tem cheiro, não tem cor, né? Então, é a liberdade na sua forma mais poderosa, né? Então, isso é que é interessante o Marx estar pensando nessa questão do substituição formal é trabalhador livre. Pois não. Aqui também complementando, né? Essa forma, apesar de que o tópico aqui é a subsunção formal, o Marx ele está exemplificando como ainda uma forma de produção que não é subsunção formal. Essa relação de produção mestre-artesão, por mais que o mestre ele tenha a propriedade dos instrumentos ali de trabalho, né? Você tem a característica de que o proprietário é produtor, em certo sentido, né? O mestre, ele também é digamos assim, ele é um artesão do próprio ofício, né? Ele também é um produtor, ele também é um produtor direto. Não é a subsunção formal, Eziel, isso que ele está descrevendo? Não. Tem certeza? Tem certeza? Eu vou pegar uma passagem aqui para mostrar o contexto aqui, né, dessa diferenciação, Certo, por exemplo, ó. certo. Vamos lá. Aqui, ó, ele está dizendo aqui, né, na parte, no início da parte 475, né, ele vai falar sobre a relação de sobreordenação e subordinação no processo de produção, toma o lugar da autonomia anterior no processo de produção. Ou seja, ele vai trazendo os elementos de autonomia que ainda existiam, por exemplo, essas formas ainda de transição, né? Porque sobreordenação ele já está se referindo à subsunção, de fato. Como, digamos assim, como uma ruptura, né? Quando se constitui a subsunção, o modo de produção capitalista, como uma ruptura dessas relações de produção. Aqui, continuando, né, ele coloca, ó, essas formas de subordinação tomam lugar da autonomia anterior no processo de produção, como, por exemplo, de todos os camponeses autossustentáveis, agricultores, que só tinham que pagar uma renda do produto, seja ao Estado, seja aos latifundiários, ou toma lugar da indústria subsidiária, doméstica, rural, ou do artesanato autônomo. Aqui, então, há uma perda da autonomia anterior no processo de produção, e a própria relação de sobreordenação ou subordinação é o produto da introdução do modo de produção capitalista. Finalmente, a relação entre capitalista e trabalhador assalariado pode substituir o mestre de corporação, seus oficiais e aprendizes, transição pela qual a manufatura urbana passa parcialmente em seu nascimento, né? Aqui tem outra passagem que esclarece também de modo interessante, aqui está na página 99. Ele coloca aqui, por exemplo, o mestre de ofício, né? O mestre de ofício e o aprendiz, eles têm digamos assim, um lugar de produtores ainda. Por mais que você tenha uma divisão na relação de propriedade, isso pressupõe que o aprendiz também vai se tornar um mestre, né? Nessa relação. Mas isso coloca muitos limites ainda para a forma de modo de produção capitalista. Isso aqui, porque a partir do momento que você tem subsunção formal, você tem produção de mais-valia absoluta, você tem modo de produção capitalista, você tem o produto se confrontando com o produtor enquanto força hostil, né? Um poder externo. Na substituição formal, o capital ele já é um poder externo, coercitivo ao produtor. Isso daqui não é um atributo da relação de produção mestre-artesão, né? Olha essa passagem. O capital, seu capital, né? O capital do mestre, no caso, é, portanto, tanto
em sua figura material quanto em sua amplitude de valor, um capital vinculado que de modo algum ainda tem a figura livre do capital. Não é um determinado quanto de trabalho objetivado, valor em geral, que pode assumir e assume a bel prazer esta ou aquela forma de condições de trabalho, conforme se troque à vontade por esta ou aquela forma de trabalho vivo para adquirir mais trabalho. Somente depois de ter passado pelos estágios prescritos de aprendiz, oficial, de ter realizado seu trabalho de mestre, pode empregar seu dinheiro nesse ramo de trabalho determinado, seu ofício específico, parcialmente nas condições objetivas do trabalho artesanal, parcialmente para comprar oficiais e manter aprendizes. Então, Então, mas veja bem, aqui, ó, por exemplo, ó, ele na coloca também, leitura, ó, o capital, subsunção formal é onde tem trabalho assalariado. Ponto. Ponto. Aqui tem trabalho assalariado. Esse aprendiz aqui, ele é um trabalhador assalariado. Classe trabalhadora livre, está aqui. Os salários são pagos, certo? E o mestre, o oficial e o aprendiz se enfrentam com pessoas livres. Aqui você tem essa categoria de subsunção formal aqui, ela é uma categoria de transição. É isso que eu estou dizendo. Agora, você coloca uma questão interessante para pensar essa categoria. Por exemplo, agora eu sei por que você está falando isso. Porque você pensa a subsunção formal no interior do modo de produção capitalista, né, enquanto uma categoria que já pertence a um modo de produção capitalista propriamente dito, onde você tem subsunção formal e subsunção real. Mas o Marx ele está falando aqui, ele não está falando de um capitalismo ainda propriamente dito. Não é um modo de produção capitalista propriamente dito o que ele está descrevendo aqui. É por isso que essas categorias não são aquilo que se imagina. Então, são duas coisas. Uma coisa é você pensar a subsunção formal, vamos dizer, no século XX, aí você vai dizer, ela desapareceu? Não, ela está ali, subsunção formal. Está, vamos dizer, subordinada à subsunção real, mas está ali. E a subsunção formal, século XVI, que é isso que ele está descrevendo aqui. É por isso que essas categorias que você está vendo aí, elas não são aquilo que bate com o modo de produção capitalista. Aqui você não tem exatamente um modo de produção capitalista, nem pode ter. Século XVI, você tem um capital, mas aí surge novamente uma questão interessante para se pensar. É possível ter capital sem ainda ter formado o modo de produção? É. Por que não? Você tinha não, capital sim, comercial, sim, tinha capital bancário. mas, por exemplo, lembra que a gente passou, eu estou falando isso a partir desse próprio contexto dessa discussão. A gente passou, por Sim. exemplo, pela discussão que o Marx falava de formas autônomas do capital, e que ele dizia que não havia constituição de uma subsunção formal, por exemplo, o capital usuário, o domínio do capital comercial sobre o produtor. Sim, exatamente, mas aqui já tem uma substituição formal, né? Mas é verdade. Antes, vamos imaginar, lá antes do século XVI, né? Nas sociedades pré-capitalistas. Aqui você tem um capitalismo, mas é uma transição, porque se você for conceber o capitalismo manufatureiro, ainda não é um capitalismo industrial. Você não tem um capital industrial ainda formadinho ali, né, com tudo aquilo que o Marx escreveu no Capital. Né? E aí, século XVI é o período da acumulação primitiva. Né? Agora, é feudalismo. Né? Ali você já tem todos esses elementos aqui. Então, aí a questão que se coloca é o seguinte: ali você tem substituição formal? Tem, dessa forma aqui. Né? É o formal nesse sentido. Agora, eu entendo o que você está querendo dizer, porque são duas coisas. Mas ó, o conceito mas é nesse sentido, professor, porque assim, tem que ter uma precisão. O conceito de subsunção é um conceito que ele atribui o produto se defrontar como produtor, como força hostil. Ali é uma passagem que o Marx está necessariamente, ele está dizendo de uma maneira assim como uma distinção até, que não há essa condição, que o produtor ele não se defronta com essa forma, digamos assim, que ele ainda chama de capital como um produto hostil.
isso é característica do modo de produção, isso é característica da categoria subsunção. Eu sei que o senhor está considerando essa processualidade dialética de uma transição, mas Mas não sou eu, é o Marx, que ele é direitinho aqui, ó, transição pela qual a manufatura urbana passa parcialmente em seu nascimento, certo? Aqui está muito claro. O Marx ele está fazendo um jogo aqui para mostrar, olha, isso ainda é do passado, isso já é do presente. Aqui você tem capital, mas é um capital limitado. Aqui você tem salário. É trabalhador livre, certo? É capitalista, mas ainda é um mestre. Então quer dizer, é isso que ele está descrevendo nesse tópico sobre as considerações suplementares sobre a subsunção formal do trabalho ao capital. Não teria sentido ele estar descrevendo tudo isso só para descrever como é que era no feudalismo. Não, ele está querendo mostrar uma categoria histórica, né? Essas categorias, elas são históricas. Agora, o que eu estou tentando entender é o seguinte, eu entendo o que você está falando, nesse aspecto, e talvez seja até interessante o que você colocou, porque abriu para eu perceber que, na verdade, você pode estar pensando uma subsunção formal enquanto transição, como o Marx está fazendo aqui, e uma subsunção formal enquanto uma categoria que já está no interior de um modo de produção capitalista, especialmente capitalista, né? Como no século XX. Você não vai dizer que no século XX não tem subsunção formal. Tem. Assim como no século XX você tem acumulação primitiva, né? Que se reitera. Agora, o Marx ele descreveu como é que se deu, por exemplo, lá no Capital, né? O que é que aconteceu lá no início do século XVI, com a acumulação primitiva, né? Quer dizer, mas ali não era capitalismo. Sim, não era capitalismo, mas era capitalismo em formação. Aquilo dali aí é uma questão histórica, né? Agora, sim, mas hoje ainda se opera essa acumulação, né, que o Haver fala, acumulação por expoliação, se opera, todo momento aí, a toda hora está o capital, ele está, é como se fosse uma pulsão primitiva, né? Que o sistema tem de estar repondo coisas que está na origem dele, né? Mas que hoje não é mais a forma, vamos dizer, dominante, né? Porque a forma dominante hoje é a mais-valia relativa. Mas você tem mais-valia absoluta, mas você tem acumulação primitiva, você tem subsunção formal, né? Basta ver nessas relações aí de trabalho que a gente tem discutido aqui, sim, é subsunção formal, mas não é nada como essa que a gente está lendo aqui, né? Embora tenha uma coisa interessante aqui, eu acho que essa passagem aqui é muito interessante. Ele diz que o capitalista ele não é um mestre, né? Isso aqui, ó. Desse modo, ele é um capitalista. Contudo, como capitalista, ele não é um mestre. Aí diz, no entanto, né? Ele próprio é um artesão, né? E Ou seja, supõe ser um mestre em seu ofício. Quer dizer, ele é um capitalista, mas ele se supõe ser um mestre em seu ofício. Olha só numa forma de transição tem isso, né? Você encontra hoje, por exemplo, uma pessoa que tem um pequeno negócio, né? Que a relação que ele tem lá, muitas vezes, é entre os familiares, eu não sei como é, mas aí tem que pensar essas coisas de forma criativa, né? Que ali você tem, você tem o quê? Né? Mas eu não vou nem familiares, não, porque não tem nada a ver, porque ali né, você tem que pagar salário, né? Mas ainda é uma relação muito, muito, vamos dizer que essa categoria capitalista, ela ainda está vinculada a relações ainda muito limitadas, né? Que sequer têm a capacidade de acumular, né? Só que naquela época era por conta das guildas, das regulamentações. Hoje em dia é pelo fato de ser um pequeno capital, né? O cara está tão endividado, tão cheio até de imposto que tem que pagar,
que ele mal paga, às vezes, um empregado, né? E ele próprio fica também trabalhando, porque é, ele tem que, né, tem que produzir, né? Então, quer dizer, você tem essas relações aí, são formas de subsunção formal, né? Porque você tem trabalho assalariado ali, né? Mas ali não é bem um capital, né? Você dizer que ali é um capitalista no sentido, É, né? No, é né? complicado até dizer que é trabalho assalariado, professor, É porque complicado até dizer que é trabalho assalariado, mas aqui também é complicado, porque se você for ver como é que era a relação entre o mestre e o aprendiz que o Marx descreve aqui, né? Se você entrar numa máquina do tempo e cair numa dessas oficinas aqui, você vai olhar, pô, mas isso aqui, sim, trabalhadores assalariados livres. Mas cadê? Isso aqui não é. Sim, é porque ainda está uma sociedade ainda, né? Agrária, uma sociedade que isso aqui tinha nas cidades, né? Isso aqui você não vai para o campo, você não vai encontrar nada ainda. Você tem, né? Isso é mais nos burgos. Então, mas ali você já estava nascendo a burguesia, né? A burguesia nasce nessas condições aqui, né? Limitada pelas guildas, né? Mas ainda você tem acumulação? Tem acumulação, né? Você tem extração de mais valor? Por que não? Agora, limitada, porque as guildas elas limitam. Agora é claro, né, que com o desenvolvimento né, século XVI, XVII, XVIII, né, você vai tendo conflitos, né, luta de classes entre os jornaleiros, era chamado jornaleiros, eram trabalhadores que cumpriam jornada, né, eles começam a se rebelar, né, porque os salários não cobriam as necessidades, né, já tinha uma sociedade muito afluente, né, os próprios capitalistas já não estavam conseguindo produzir a um preço para concorrer com os produtos que vinham do comércio, então havia pressão para. Quer dizer, você tinha uma coisa viva que estava conduzindo para que essas classes, elas cada vez elas se distanciassem. O mestre até deixou de trabalhar junto lá, porque ele tinha que impor uma até uma divisão do trabalho, né? Que nesse aspecto ainda é tudo formal, porque se a subsunção formal ela tem como base só a compra e venda da força de trabalho, né? Mas ela implica também, por exemplo, método de trabalho, né? De organizar a jornada, tal, mas nada que mude, às vezes, as condições herdadas, né? Porque os trabalhadores, por exemplo, eles são aqueles que ainda têm habilidades, né? Eles são aqueles que ainda, muitas vezes, a tradição eles herdam. Então, eu vou contratar fulano ali, porque, olha só, ele é um tecelão, então a gente faz aqui tecido tal, tem que ter alguém que tenha uma experiência tal, entendeu? Tem um domínio, né? Enfim, é tudo assim, subsunção formal, é formal, a forma. E a forma é salário, é gestão, né? Método, né? Agora, quando entra tecnologia, quando entra inclusive a divisão do trabalho, quebrando esses ofícios aí, a coisa já começa a pegar e a substituição real vem com. Substituição real é tecnologia, né? Isso é que eu entendo, né? E subsunção formal é o salariado, né? É o trabalhador livre, né? Que inclusive ele faz referência aqui, ele diz aqui, ó, classe trabalhadora livre, né? De forma limitada, né? Forma limitada. Né? A gente pode até pensar assim nesse pessoal aí que trabalha com esse motorista da Uber, né? Que se você for ver tem algumas características assim, eles muito tênues assim nessas relações assim né? Agora é curioso, né? Porque talvez o taxista ele seja muito mais parecido com
né? Não que seja trabalho assalariado, mas é no sentido de ser né, o mestre de si próprio, ele é aquele que tem né, ele é dono do ofício, daquilo que eles fazem, né, eles não têm. Mas isso são especulações, dá rigor. Então, isso que você coloca, eu entendo perfeitamente, eu até acho que você, ao colocar isso, me fez ver uma coisa que eu não sabia, né? Que você tem essas duas caracterizações. Subsunção formal no que diz respeito a uma categoria de transição, mas eu acho que eu já falei isso para vocês, que subsunção formal eu entendo, né, como transição, agora é no sentido a posteriori, né? Quer dizer, o Marx está lá no século XVIII, XIX, pensando esse movimento do desenvolvimento capitalista, né? Então, antes do real, você tem um formal. É Antes do porque industrial, né, você tem um é, manufatureiro. mas assim, é importante, professor, ter precisões nisso, porque assim, o capital, e inclusive é uma coisa que o senhor sempre está enfatizando, a categoria subsunção, ela está nesse movimento de expressar a condição em que o produto controla o produtor. Essa, essa a reificação, né, a coisificação, isso demanda uma escala, isso Mas, demanda mas, quem, mas, qualidades. quem, mas quem foi que disse que o produto não controla o produtor aqui? O Se próprio se o Marx, capitalista ele é dono do resultado do trabalho, foi o se próprio Marx você que está tem dizendo aqui. salário, você tem reificação aqui, Mas o você próprio tem já Marx. relação monetária, Eziel. Uhum. Compra e Não, venda, cara, aqui, ó, da você força de tem. trabalho. Ó. Não, sim, mas veja, Comprador e vendedor, o Marx ele entendeu? está dizendo que o valor de troca ele está subordinado ao valor de uso nessa forma, nessa relação. Mas em que aspecto que ele está falando isso? Em que aspecto? Vamos ver Das aqui. necessidades. Ele está falando que as necessidades elas limitam a produção e que na produção capitalista é o próprio processo de acumulação que determina o nível de produção, os limites da produção, é o próprio capital que determina, não são as necessidades. Isso Olha só o coloca. que ele diz aqui. Seu capital está vinculado a uma forma específica de valor de uso. Forma específica de valor de uso. E, portanto, não se defronta como capital com seus trabalhadores, certo? Seu capital está vinculado a uma forma específica de valor de uso. Quer dizer, que forma específica de valor de uso é esse que ele está falando aqui? Ele está falando em que essas condições, quer dizer, de condições de trabalho, Continua a né? leitura. Os meios de trabalho. Os métodos de trabalho que ele utiliza não são apenas baseados na experiência, mas prescritos pela guilda, exatamente. Porque a guilda ele é aquele elemento ainda da tradição. É isso que eu estou falando, é um capital limitado. Você não pode conceder Seu capital capital só com ilimitado. não é um determinado quanto de trabalho objetivado, que pode assumir esta ou aquela forma. E ele coloca aqui, mais na frente, somente seu próprio ofício pode transformar seu dinheiro em capital, usá-lo como meio de seu próprio trabalho, mas também como meio de explorar o trabalho alheio. Seu capital está vinculado a uma forma específica de valor de uso e, portanto, não se defronta como capital com seus trabalhadores. Exatamente, Os exatamente. métodos de trabalho prescritos aqui pela guilda são considerados necessários e, assim, desse ponto de vista, não é valor de troca, mas o valor de uso do trabalho que aparece como fim último. Todo Sim, negócio você tem. é. Exato, quer dizer, você tem aspectos específicos ligados à tradição, você tem aspectos específicos ligados à modernidade. Quer dizer, é isso que caracteriza toda essa relação aqui.
Não, Quer sim. dizer, não é o capital na sua forma plena. Você está entendendo o capital, quer dizer, só a capital se ele for na forma plena. Não. Você pode ter Não, o capital na forma limitada, que a subsunção não é só o capital na forma plena, né? Aliás, a subsunção formal, ela até por, né, pelo próprio nome já diz, ela não pode ser real, né? Ela é formal, então mesmo você tem limites. O capital ele não se imprime na matéria, né? Quer dizer, ele herda, ele lida com condições, Eziel, herdadas, condições inclusive que ele está falando aqui, entendeu? E isso muda essas relações de valor específica, né? Quer dizer, aquelas categorias todas que o Marx trata no Capital, o Capital Livro, né? Todas ali são categorias a partir da subsunção real, né? A subsunção formal, ela é é uma sombra naquele processo todo. Ah, mas o Marx falou ali porque assim, da ó, mais-valia não, absoluta, eu tô tal, entendendo o que o senhor falou. está dizendo. É uma coisa, é uma discussão que ela é assim, o Marx, ele tá no morde-a-sopra aqui, mas é uma discussão que tá rica. Olha essa passagem aqui, ó. O limite Olha da só. produção, que é a última parte do parágrafo. O limite da produção dada pelo conjunto do consumo é a lei aqui, nessa relação das guildas, né? Essa relação mestre-artesão. Não é, portanto, de modo algum regulado pelos limites do próprio capital. Na relação capitalista, os limites desaparecem junto com os laços políticos e sociais no interior dos quais o capital ainda se move e, portanto, ainda não aparece como capital. Sim, Ele conclui, né, esse parágrafo com essa passagem. E é aqui, porque e aqui parece é, assim, porque esse, para mim, quando eu penso subsunção, o Marx ele já está num nível de elaboração já muito bem, não, digamos não, assim, eu definido. Não, aí é subsunção no sentido de dialética, quê? é, aí é Não, sim, dialética, lógica dialética, né? Lógica dialética, ela trabalha com coisas definidas sempre, bicho. porque assim, só pelo fato de existir capital, não necessariamente você está falando em subsunção, só pelo fato de existir capital. Isso, isso, E isso. aqui, e essa é uma característica que eu, assim, na minha interpretação, né, posso estar errado, não estou dizendo que eu estou dizendo, Não, a ó, professor, questão eu estou aqui certo, não eu só é. estou problematizando a questão, mas Não, mas é um ponto para a eu gente não estou refletir. falando que você está errado. Eu, em nenhum momento eu falei que você estava errado. Não, não, eu sei que o senhor não está Veja falando, bem, eu estou dizendo assim, eu estou até pelo respeito que eu você, tenho. você levantou uma questão que eu passei a ver coisas que eu não via. Aí eu passei a entender o que você está querendo dizer, que é verdade. Isso que Uhum, você coloca é um aspecto do entendimento dessa categoria. sim, Não é sim. errado, não é questão de você estar errado, não. Agora, a leitura aqui, isso que você falou, Max morde e assopra, essa foi boa, mas é a dialética, certo? Porque é uma dialética dentro de um processo aí, quer dizer, Marx jamais escreveria o Capital no século XVI, porque o Uhum, sistema não tinha sido desenvolvido. Agora, ele está lá no século XIX, falando já de processos, ele está falando de processos, eu entendo assim, onde a subsunção formal enquanto processo, agora, enquanto categoria para pensar o quê? Um desenvolvimento histórico. Porque se ele está descrevendo isso daqui, tudo é histórico, guildas, essas relações aqui, que são relações concretas, né? Guildas não é uma coisa que existiu historicamente em sociedades específicas, tal, entendeu? Agora, você coloca um aspecto, mas essa categoria, como é que a gente pensa? Você tem subsunção formal no século XX? Tem, mas aí já não é mais no século XVI, então ela vai ter características que é essa que você está falando, né? E você uhum. olhou para aquilo e disse assim, não, mas isso aqui não pode ser subsunção formal, porque a substituição formal que eu entendo é isso, né? Enquanto o Marx está falando aqui uma coisa meio capenga, né? Um capital limitado,
né? Só ele falar em capital está limitado, já matou a coisa aí, porque como é que o capital pode ser limitado? É. Mas a gente entende que ele está. A dialética, ela tem esse movimento, entendeu? É como aquilo naquele conversa de ontem lá com o Teixeira, quando ele diz que o capital, ele, né, quer dizer, o capital ele explora o trabalhador e o trabalhador não é nada mais nada menos que a personificação do capital, tal. Isso, bom, quer dizer, isso é uma afirmação que eu vejo dialética aí, certo? Eu não vejo movimento, né? Eu não vejo uma categoria, ela tem que ter movimento, ela tem que ter um movimento de transição, de passagem, de salto, de mudança, de negação da negação, tal. Isso é que. Agora, o Marx está descrevendo aqui, ele é descritivo, ele não está desenvolvendo ainda a categoria. Agora, no próximo ponto, que é o 476, né? Nós vamos avançar. Aí o Marx, eu suponho, né? Eu suponho que, enquanto nesse ponto aqui, ele tem muita descrição do 475, ele vai descrevendo aqui o método de trabalho, o ofício lá, como é que era, os aprendizes oficiais, tal, essa coisa toda. No 476, eu suponho que aí ele já vai estar avançando, agora sempre fazendo a pontuação, ó, artesão autônomo e trabalhador assalariado livre, trabalhador que trabalha para o capitalista. Ele está nesse movimento aí, né? Antes era o artesão autônomo, agora é o trabalhador que trabalha para o capitalista. Mas ainda é quando ele trabalha para o capitalista, quem é o capitalista é o mestre. Mas é um mestre capitalista, mas então ele é artesão? Não. Ele é artesão, mas ele já está vendendo a força de trabalho. Então, quer dizer, você está nesse movimento. Está nesse movimento. Ainda não é ainda o capitalista como ele deve ser, ele tem uns limites, né, posto. Nem é o trabalhador assalariado como a gente imagina, porque é um cara que ainda vai imaginar, tem que fazer pesquisa para ver como é que eram essas oficinas, entendeu? Esses trabalhadores que não eram mais artesãos autônomos, mas eram artesãos, porque as coisas elas acontecem assim de uma forma, né? Quer dizer, o capitalismo demorou 3 séculos, 4 séculos para se formar. E a gente acha que ele surgiu assim, né, caiu assim do puf. Não, 3 séculos pelo menos para se formar, né? E está aí já com, não deu 2 séculos e pouco, já está se desmanchando todo, né? Mas 3 séculos. Né? Por quê? Porque é um processo muito complexo tem a questão política, tem a questão econômica, né? Política, cultural, é, é, tecnológica, né? As relações internacionais, né? Que isso aí pesa, né? O comércio, tal. Por que foi surgir lá na norte da Inglaterra a Revolução Industrial? Né? Quer dizer, tem questões assim que são no plano mesmo da história, né? Que a gente tenta organizar. E esses processos, onde é que o Marx está descrevendo aqui? Onde é que ele viu isso daqui? Muito provavelmente ele estava vendo onde estava se desenvolvendo esse capitalismo que ele está descrevendo aqui, né? Quer dizer, você tinha o quê? O capitalismo antes do norte da Inglaterra, onde é que ele estava se desenvolvendo? Né? Quer dizer, ele estava desenvolvendo ali, ali nos Países Baixos, um pouco ali na Itália já chegou a florescer alguns desses oficinas, né? Aqui no Renascimento, né? O próprio, daí você tem ali áreas de muito florescimento, né? De comércio, né? Porque era um capitalismo comercial, né? Não era um capitalismo industrial, era um capitalismo comercial, né, onde você tinha esse capital industrial ainda muito limitado por essas condições, né, mas está florescendo
o capital comercial, florescendo o capital bancário, né, que eram os judeus lá que acumulavam e que emprestavam, né, nos países que se permitia fazer isso, os protestantes, porque nos católicos juro era pecado, entendeu? Então, quer dizer, era um processo de secular, né, secular, e imaginar que no tempo de vida ninguém conseguia ver tudo, né, se imaginar 16, 17, 18, né, você teve revoluções políticas, revoluções culturais, revoluções as mais diversas aí, né? E aí o Marx dá essa categoria, subsunção formal, para pensar em um sistema que está se formando. Eu sei que formal não tem a ver com formando, mas deve ter, porque está se formando, né? É como ainda vamos dizer, uma criança na passagem para a adolescência, ainda tem traços, o adolescente, né, tem traços de criança, meio infantil ainda, tal, no rabo de saia da mãe e tal, mas ao mesmo tempo já começa, né, mas aí você tem que tirar as amarras, né, você tem que tirar as limitações, o sistema é isso, quer dizer, a gente está falando tudo isso porque a gente está no século XXI, do Marx no século XIX, aí você está a posteriori, né? Você pode olhar para o passado e dizer, ó, se desenvolveu aqui. Mas não é bem assim, exatamente, porque, por exemplo, a China, ela era uma sociedade muito próspera na época, né? No século XVIII, a China era muito mais próspera que a Europa toda, né? Mas lá não se desenvolveu uma revolução industrial, não se desenvolveu um capitalismo industrial, né? Quer dizer, agora, na China você tinha o quê? Talvez você tivesse lá uma substituição formal, você tivesse uma relação, aí tem que estudar, verificar se eu não estou falando bobagem, mas é limitada as trocas, né, comerciais, havia toda uma série de regulamentações, né, que do Estado, né, do Estado, da tradição, que de um certo modo impediam esse desenvolvimento aí, né, a coisa do, né, quer dizer, nesse ponto aí o Ocidente ele se desenvolveu mais porque ele liberou as forças, né, as forças produtivas, né, e deu no que deu. Bom, eu não sei se o Ezel entendeu, mas eu agradeço a sua observação, porque só assim eu passei a entender essa Acho que a categoria gente na forma. melhorou ambas as compreensões aí, né? Ambas as compreensões, é o puro exercício da dialética, porque é isso que deveria ser, né? Quer dizer, esse diálogo assim, para a gente poder estar mutuamente, né, tá vendo a riqueza de categorias que tem essas interfaces, entendeu? Ah, né, quer dizer, é isso que a gente tem que ver. Se a gente for fechar coisa, né, dizer, mas o capital nega o trabalho vivo, tal. Mas nega, o que é que significa negar? Suprime, mata, assim, acabou? Não, você tem uma relação aí, você tem uma dialética aí. Só que o fetiche, ele nega a dialética. Essa leitura de certos marxistas, né, que eles fetichizam o fetiche, né? O capital é um fetiche para eles, né? Então, quer dizer, eles não conseguem ir além do capital. Por quê? Porque o capital é o fetiche, é como se fosse, né, aquilo que o Marx expôs, eles tomam aquilo como sendo a realidade, né? Quando o Marx ele expôs uma forma de aparecer do, do real, uma forma de aparecer, que é essa forma reificada, né, fetichizada, que é o capital. Mas, e a história? Né? A história tem um campo aí de possibilidades e de contingência, né, que está aberto aí para a gente pensar. É por isso que é só a dialética a partir dela é que você é capaz de pensar a mudança, né? O fim histórico do capitalismo, como é que são? A partir da dialética, né? Tá pensando, eu não estou dizendo que a gente não possa também encontrar situações
beco sem saída, né? Inclusive, aquilo que você colocou no WhatsApp, a gente chegou a fazer essa troca de mensagens, eu, Eziel, deixa eu resgatar aqui, eu achei interessante, que eu não sei se o Eziel lembra aquilo que ele colocou no WhatsApp, deixa eu ver se eu encontro aqui. Só para concluir aqui a nossa conversa, mas é bom estar levantando essa questão aqui, ó. O Eziel coloca aqui, né, vamos lá, colocou aqui Marx, livro 3, né? Neste terreno, a liberdade só pode consistir em que o homem social, os produtores associados, regulem racionalmente esse seu metabolismo com a natureza, trazendo-o para seu controle comunitário, em vez de serem dominados por ele, como se fora por uma força cega. Que o façam com mínimo emprego de forças e sob as condições mais dignas e adequadas à sua natureza humana. Mas este sempre continua a ser um reino da necessidade. Além dele é que começa o desenvolvimento das forças humanas, considerado como um fim em si mesmo, o verdadeiro reino da liberdade, mas que só pode florescer sobre aquele reino da necessidade como sua base. A redução da jornada de trabalho é a condição fundamental. Olha que interessante aqui. Marx, livro 3, o Eziel não colocou a página aqui, eu estou curioso saber a página aqui do livro 3, mas Depende da edição, mas se você tiver, seria interessante, mas é uma citação maravilhosa daqui. tem muitos Inclusive, eu vou elementos, né, professor? tem muitos elementos, porque aqui, olha só, o Marx, ele coloca, né, essas brechas para você pensar, inclusive, para além do capital, entendeu? Quer dizer, Exato. não é aquela leitura de que está. Só que ele fala aqui os pressupostos aqui, né? A importância da redução da jornada de trabalho, né? Para formar o homem social, os produtores associados, né? Quer dizer, ele vê como o desenvolvimento do capitalismo pode ser o desenvolvimento das forças humanas, né? Não é só o capitalismo não é só empobrecimento. O capitalismo ele pode criar, né, as condições para o desenvolvimento das forças humanas, né, que é a base para a emancipação, né? Agora, para que isso ocorra, ele coloca essa condição, a redução da jornada de trabalho, porque ele sabia qual é o maior problema, qual o maior risco. O Marx, lá em 1867, qual o maior risco que ele colocava? É essa jornada de trabalho, ela está consumindo, degradando esse homem, os humanos. Porque o fundamento da produção capitalista é a exploração, né, do trabalhador segundo a medida do Pronto. tempo, né? Mas aí a luta de classes, ela é fundamental para criar essas condições de Exato, desenvolvimento daquilo que está posto, né? Quer exato. dizer, isso é que é interessante, você está pensando uma teoria da alienação, né, que tem como base uma teoria da essência humana, que é outra discussão aí, que o Marx faz referência a isso, quer dizer, o Marx do Capital está fazendo referência aí ao homem como ser genérico, quer dizer, o que é o homem social? É o homem como ser genérico, gente. Quer dizer, a gente, às vezes, essas leituras que se faz aí, as pessoas, tudo bem que Marx criticou Feuerbach, né? Mas as pessoas tratam Feuerbach como se fosse um cão morto, entendeu? Quer dizer, Feuerbach, ele foi importante para o desenvolvimento intelectual de Marx, assim como Hegel, né? Assim como os economistas políticos, dentro de seus limites. Agora, essa questão de você pensar, o Marx está pensando aqui
uma perspectiva humanista, né? Antropológica. Pronto, você tem uma perspectiva antropológica aqui. Essa citação é uma perspectiva antropológica, tá falando do homem social, entendeu? Os produtores associados, né? Fala, ó, em que o homem social, né? O que é o homem social? Os produtores associados. Então, quer dizer, tudo isso que o capital quer quebrar. E Isso é que é interessante. fundamentalmente, né, você vê a inversão. Não é o produto que controla o produtor, não é uma força cega que controla o metabolismo com a natureza, né? Esse homem social é o homem que enquanto produtor associado, né, dos trabalhadores, ele regula racionalmente o seu próprio metabolismo com a natureza. Não é o capital que faz isso, né? São os produtores associados, o homem social que se torna, né, a partir É, da praxis, exatamente. Eu acho que você tem aí, você tem esses elementos que você possa pensar novamente a transição, né? Quer dizer, já que a gente está falando em transição e já concluindo, a gente começou falando em transição, isso que essa discussão de hoje, e o Marx está colocando elementos de uma transição. Quer dizer, uma transição seria uma sociedade que comece a formar esses produtores associados. Isso é que eu entendo que é o socialismo. Para mim, o socialismo não é o ponto de chegada, o socialismo é o ponto de partida, né? Com alguns autores que acham que o socialismo é... Não, o socialismo ele é uma transição, porque confundem socialismo com comunismo, entendeu? Então, quando eu olho essas formações sociais que estão aí, então, por exemplo, uma formação social como a da China, né, com todos os limites que ela tem, mas porque é uma formação de transição, imersos em contradições ali que você tem, né, as mais diversas. Alguém deveria estar levantando essas contradições, mas as contradições são coisas vivas ali que mostram que você tem diferentes formas de propriedade, você tem um Estado, você tem capital ali, né? Você tem poder, você tem alienação, você tem... É muito rica aquela formação ali, né? Que é mais desenvolvida para a gente estar podendo pensar, né? Mas ali, vamos dizer, você tem um desenvolvimento das forças produtivas, né? Diferentemente da União Soviética, não é uma sociedade da escassez, é uma sociedade que está já desenvolvendo, inclusive, aí né, as forças produtivas, não apenas tecnológicas, mas também com uma cultura, né, associativa, comunitária, né, uma forma de conceber, inclusive, as relações internacionais, né, que é importante que a gente pense, né, quer dizer, é, outros valores. Então, isso é importante para você ter uma transição para formar esse homem social. Esse homem social ele não nasce feito, né? O capitalismo cria, mas apenas enquanto pressuposto negado, utilizando os termos aí do Rui Fausto, ou da dialética, né? Quer dizer, é isso, né? Porque a socialização do trabalho está no capitalismo, né? Essa associação, o trabalhador coletivo, é do capital. Então, quer dizer, você tem a comunidade, né? Mas a comunidade das coisas, né? Aquilo que tem aquele texto do Tomonaga Tairako, né? Comunidade das coisas, né? Mas a comunidade das coisas já é o pressuposto, né, de uma comunidade humana, né? Quer dizer, a questão ela só se resolve pela praxe, não se resolve como movimento da necessidade, né? É, é o campo aí, eu diria, né, da possibilidade, né, e da contingência, né? Porque a efetividade é isso, a efetividade é o estranhamento. Bom, gente, a conversa foi boa, nós passamos um pouco aqui, 10 minutos do nosso podcast, mas na próxima semana é o ponto 476, continuamos aqui discutindo subsunção formal do trabalho
ao capital. Tudo bem? Tudo certo, professor. Beleza, gente. Boa noite, então. Até a próxima semana. Boa noite, até a Beleza, próxima. professor. Obrigada. Boa noite, Tchau, boa tchau. noite, Nerção. Tá.